Ela não sabia amar, mas encontrou um milionário. Ele ensinou o que é sentir com gestos, não palavras. Ela resistiu, mas o coração não seguiu as regras e descobriu que o amor certo chega sem aviso. Capítulo 1. As raízes do silêncio. O aroma a café fresco invadia cada canto do Recanto da Catarina, pequeno estabelecimento escondido entre as ruelas de calçada portuguesa do bairro histórico de Alfama, em Lisboa. Catarina Soares, aos 32 anos, movia-se com precisão meticulosa entre as mesas, servindo chávenas de café com um sorriso contido, não exagerado, apenas o suficiente para manter os clientes satisfeitos. "Bom dia, Sr. Arthur. O seu abatanado de sempre?" perguntou, já sabendo a resposta. "E aquele pastel de nata que só a menina sabe fazer?" respondeu o senhor de cabelos grisalhos, cliente fiel, desde a inauguração, há 5 anos. Catarina assentiu e retornou ao balcão. Ali, entre os grãos importados e os utensílios organizados em perfeita simetria, ela encontrava a sua paz. Um reino pequeno, mas seu, conquistado com o suor de anos a trabalhar em cafés alheios, economizando cada cêntimo, recusando qualquer ajuda externa. Independência era mais que uma palavra para Catarina. Era um mantra, uma necessidade visceral. Enquanto preparava o pedido, os seus pensamentos vaguearam para a conversa que tivera mais cedo com Dona Amélia, a senhoria do imóvel. "Ó menina, já apareceu gente a querer comprar este prédio todo. Ofereceram uma fortuna", disse a idosa, os olhos a brilhar com a possibilidade do lucro. "Mas eu disse que precisava de falar consigo primeiro. Sei como este lugar é importante." Importante era pouco. Aquele café era tudo o que Catarina possuía. Era o seu refúgio contra um mundo que desde cedo lhe ensinou a crueldade. Crescida na margem sul do Tejo, filha de Madalena Soares, bailarina de casas noturnas que raramente passava tempo suficiente em casa para preparar uma refeição decente, Catarina aprendeu a contar apenas consigo mesma. O pai, figura mencionada em sussurros raros e amargos, abandonou-as quando ela ainda gatinhava. Um fantasma cujo nome ela sequer conhecia por completo. A sineta da porta anunciou a entrada de mais um cliente, arrancando-a das suas memórias. Catarina ergueu o olhar, deparando-se com uma figura que destoava completamente do ambiente rústico do recanto. Alto, com traços que revelavam uma ascendência mediterrânica, o homem vestia roupas simples, calças de linho e camisa branca de algodão, mas que nitidamente haviam sido feitas à medida. Os seus olhos, de um castanho profundo, percorreram o ambiente com curiosidade sincera, não com a condescendência típica dos turistas abastados que ocasionalmente apareciam para experimentar o charme local. "Bom dia", cumprimentou ele, a voz grave carregando um suave sotaque do norte. "Podia servir-me um café, o mais forte que tiver." "Claro, é para levar ou vai sentar-se?", respondeu Catarina, sem deixar transparecer a leve irritação que sentia. Faltavam apenas 2 horas para o fecho e ela tinha esperança de adiantar o balanço mensal. "Ficarei se não for incômodo", ele sorriu, mostrando dentes perfeitamente alinhados. "Tenho algumas horas antes da minha próxima reunião." Catarina indicou uma mesa próxima à janela, onde a luz da manhã criava padrões dourados no soalho de madeira antiga. O homem agradeceu com um aceno e sentou-se, retirando da mala de cabedal um portátil ultra fino. "Mais alguma coisa além do café?", perguntou ela, já a afastar-se. "Surpreenda-me", respondeu ele, com um sorriso que parecia guardar algum segredo. "Confio no seu julgamento." Catarina hesitou por um instante. Havia algo desconcertante naquele homem, uma familiaridade que não fazia sentido. Decidiu servir-lhe, além do café cheio, uma fatia da torta de amêndoa com chocolate amargo. A sua especialidade, receita que criara nas madrugadas solitárias a experimentar combinações na pequena cozinha do apartamento por cima do café. Quando retornou à mesa, o homem estava absorto numa videoconferência, falando em voz baixa mas firme sobre aquisições estratégicas e expansão no sul do país. Catarina colocou o pedido silenciosamente à sua frente e virou-se para se afastar quando ele a deteve com um gesto suave. "Um momento", disse, cobrindo o microfone. "Desculpe-me, mas
Este lugar é seu? Sim, respondeu ela, com o orgulho contido que reservava para aqueles momentos. Há 5 anos. Ele assentiu, um brilho de admiração genuína a cruzar-lhe o olhar. É um lugar incrível. Sinta-se orgulhosa com razão. Antes que ela pudesse responder, a voz metálica que saía do computador reclamou a sua atenção. O homem sorriu em desculpas e voltou à conversa. Catarina retornou ao balcão intrigada. Não estava habituada a elogios tão diretos, muito menos vindos de estranhos que pareciam tão distantes do seu mundo. As horas passaram. O café esvaziou-se gradualmente até que apenas o misterioso visitante permaneceu, agora a trabalhar silenciosamente no seu computador. Catarina começou a rotina de fecho, limpando mesas e organizando a cozinha. O céu de Lisboa começava a escurecer, prenunciando a chuva torrencial tão comum naquela época do ano. Estou a fechar em 15 minutos, avisou ela, sem olhar diretamente para ele. Claro, perdoe-me pelo abuso, respondeu, começando a guardar os seus pertences. A torta estava fenomenal a propósito. Nunca provei nada parecido. Um trovão distante fez as janelas antigas estremecerem. No mesmo instante, as luzes do café piscaram 1, 2, 3 vezes, até se apagarem completamente. Catarina suspirou. Não era a primeira vez que aquilo acontecia. O sistema elétrico daquele prédio pombalino resistia bravamente ao século XXI, mas as falhas eram inevitáveis, especialmente durante temporais. O disjuntor fica na cave, murmurou para si mesma, pegando numa pequena lanterna que guardava sob o balcão exatamente para estas ocasiões. Posso ajudar? Ofereceu o homem já de pé. Tenho alguma experiência com instalações elétricas. Catarina hesitou. O seu instinto gritava para recusar qualquer ajuda, especialmente de um estranho. Mas os trovões agora soavam mais próximos, e a cave era um labirinto úmido de caixas e mobília antiga. Contra o seu melhor julgamento, assentiu. Venha comigo, disse, dirigindo-se à pequena porta disfarçada atrás de uma estante. A cave era exatamente como ela temia, escura, abafada e com o cheiro característico de papel velho e madeira úmida. O feixe da lanterna cortava a escuridão enquanto ambos caminhavam entre caixotes empoeirados. O meu nome é Rafael, a propósito, disse ele, quebrando o silêncio desconfortável. Rafael de Melo. O apelido fez Catarina parar. De Melo. Até mesmo no isolamento do seu pequeno mundo em Alfama, ela conhecia aquele nome. Uma das maiores famílias empresariais de Portugal, donos de uma rede de hotéis de luxo, vinhas no Douro e, se os rumores estivessem certos, metade do mercado imobiliário do Porto. Catarina Soares, respondeu secamente, tentando disfarçar a surpresa. O quadro de energia fica logo ali. Rafael parecia prestes a dizer algo mais quando um novo estrondo muito mais próximo sacudiu a estrutura. Um estalido agudo precedeu o som inequívoco de madeira a partir-se. O que foi isso? Perguntou Catarina, alarmada. Acho que atingiu a estrutura do telhado, respondeu Rafael, já a mover-se rapidamente em direção à escada. Precisamos de verificar. Subindo as escadas em velocidade, chegaram ao café a tempo de ver a chuva a invadir o salão através de uma abertura no teto antigo. Água escorria pelas paredes, formando poças no chão de madeira que Catarina havia encerado meticulosamente naquela manhã. Não, sussurrou ela, o desespero a crescer na sua garganta como uma maré. Rafael não hesitou. Tirou a camisa, revelando um físico surpreendentemente atlético, e subiu numa cadeira para alcançar a área danificada. Precisamos de desviar a água e cobrir este buraco até que a chuva diminua, disse ele, a voz firme. Tem alguma lona? Um balde? Catarina saiu do seu torpor e correu para buscar os itens solicitados. Trabalharam juntos pelos 30 minutos seguintes, colocando baldes estrategicamente, improvisando uma cobertura temporária com uma lona plástica que ela usava para proteger os sacos de café. Quando finalmente conseguiram conter o pior, ambos estavam encharcados e exaustos. Catarina olhou ao redor, avaliando os danos. O teto precisaria de reparações extensas. O soalho de madeira certamente empenaria.
As paredes, com a sua pintura recente, já mostravam manchas de umidade. Quanto vai custar tudo isto? Perguntou-se em voz alta, sentindo o peso das contas a acumularem-se na sua mente. Posso indicar pessoas de confiança, ofereceu Rafael, agora sentado num banco alto próximo ao balcão. Trabalho com restauro de imóveis históricos. É parte do que vim fazer a Lisboa. Catarina encarou-o desconfiada. Não preciso de favores. Não é um favor, respondeu ele calmamente. É networking. Você conhece os melhores fornecedores de café da região. Eu conheço os melhores restauradores. Troca justa. Algo na maneira como ele falou, direto, sem condescendência, fez Catarina baixar a guarda, mesmo que minimamente. Talvez fosse o cansaço, talvez a preocupação com o prejuízo iminente, mas ela aceitou um cartão que ele tirou da carteira. Você é mesmo um de Melo? Perguntou finalmente. Rafael sorriu, um sorriso que não alcançava completamente os seus olhos. Tecnicamente, mas passei os últimos 5 anos a tentar ser apenas o Rafael. Antes que pudesse elaborar, o telemóvel dele tocou. Após uma breve conversa, desligou com expressão preocupada. Preciso de ir, disse vestindo a camisa ainda úmida, mas voltarei amanhã para ver como estão as coisas, se me permitir. Catarina assentiu, sem compromisso. Quando ele saiu para a noite chuvosa, ela permaneceu parada, o cartão entre os dedos, tentando processar o estranho encontro. Quem era, afinal, este homem que aparecera do nada, a falar de negócios em videoconferências caras, mas que sabia improvisar reparações em telhados? O que ela não sabia, enquanto fechava o café danificado, era que Rafael de Melo guardava segredos tão profundos quanto os dela, e que aquele encontro casual mudaria irremediavelmente o curso das suas vidas blindadas pela solidão. Capítulo 2. Mundos paralelos. O sol mal havia nascido quando Catarina já estava no café, a avaliar os danos causados pela tempestade da noite anterior. O seu apartamento no andar de cima tinha sido poupado, mas o salão principal sofrera consideravelmente. Olhou para o teto improvisadamente coberto pela lona e suspirou. Aquilo consumiria todas as suas economias dos últimos meses, se tivesse sorte. Pegou no telemóvel, contemplando o número que salvara relutantemente na noite anterior. Rafael de Melo. Por mais que o seu orgulho protestasse, precisava de ajuda profissional e rápida. Antes que pudesse tomar uma decisão, ouviu batidas na porta da frente. Estamos fechados, gritou, sem tirar os olhos do orçamento que tentava montar no seu caderno surrado. Trouxe reforços, respondeu uma voz familiar do outro lado da porta. Hesitante, Catarina destrancou a entrada. Lá estava Rafael, impecavelmente vestido com roupas casuais que, apesar da simplicidade, gritavam exclusividade. Atrás dele, 3 homens aguardavam com ferramentas e equipamentos. Bom dia, disse ele, com um sorriso cauteloso. Espero não estar a ser intrometido, mas pensei que quanto antes começássemos as reparações, melhor. Eu nem aceitei a sua ajuda ainda, respondeu Catarina, cruzando os braços defensivamente. Não é ajuda, é um investimento, retrucou Rafael calmamente. Conheço o potencial quando o vejo. O seu café é um tesouro escondido nesta cidade. Seria uma pena vê-lo fechado por causa de um contratempo climático. Algo no tom sincero dele a desarmou. Ou talvez fosse apenas o pragmatismo a gritar mais alto que o orgulho. Com um suspiro resignado, deu um passo para o lado, permitindo que entrassem. O mestre Joaquim e os seus assistentes são os melhores restauradores de Lisboa, explicou Rafael, enquanto os homens começavam a examinar os danos. Trabalham com preservação do patrimônio histórico há 3 gerações. Enquanto os profissionais avaliavam a estrutura, Rafael e Catarina sentaram-se no único canto seco do salão. Por que está a fazer isto? Perguntou ela diretamente. Pessoas como... Você geralmente tem segundas intenções. Rafael sorriu, um sorriso que parecia conter séculos de histórias não contadas. Pessoas como eu. Ricos, poderosos, os que acham que podem comprar tudo e todos. Justo.
Ele assentiu, surpreendendo-a. Mas talvez eu não seja exatamente como pessoas como eu. Ou talvez você não me conheça o suficiente para me julgar. Catarina observou-o atentamente. Havia algo enigmático em Rafael, uma contradição ambulante. O apelido imponente contrastava com a simplicidade dos seus gestos. Os olhos, profundos como poços, pareciam carregar mais histórias do que a sua idade sugeria. "O seu café está fechado hoje?" perguntou ele, mudando de assunto. "Obviamente", respondeu Catarina, apontando para o caos ao redor. "Então permita-me retribuir a hospitalidade de ontem. Conheço um lugar não muito longe daqui, perfeito para um pequeno almoço enquanto discutimos o plano de restauro." Contra o seu melhor julgamento, Catarina aceitou. Deixou instruções precisas com o mestre Joaquim e acompanhou Rafael para fora, sob o céu surpreendentemente limpo após a tormenta da noite. Caminharam em silêncio pelas ruelas de calçada portuguesa, passando por casarões pombalinos de cores vibrantes que faziam de Alfama uma das joias históricas de Portugal. Para surpresa de Catarina, Rafael não a levou a nenhum restaurante requintado, mas a uma pequena tasca familiar onde senhoras de idade serviam pão com chouriço e queijo da serra com café de cafeteira. "Encontrei este lugar no meu primeiro dia aqui", explicou, enquanto se sentavam em banquinhos de madeira. "Lembra-me de um lugar onde costumava comer quando trabalhei em São Tomé e Príncipe." "São Tomé? Pensei que os de Melo fossem do Porto. A empresa, sim. Digamos que tem uma relação complicada com o negócio de família." Ele fez uma pausa observando uma senhora preparar um pão com chouriço no forno a lenha. "Passei os últimos 5 anos longe a trabalhar com restauro de patrimônios históricos em comunidades piscatórias." "Por quê?" perguntou Catarina, genuinamente curiosa. Rafael considerou a pergunta por um momento, como se pesasse quanto de si mesmo revelaria. "Cansei-me de ser apenas um apelido", respondeu finalmente. "Queria construir algo com as minhas próprias mãos, ver o impacto real do meu trabalho." Havia verdade naquelas palavras, Catarina podia sentir. Uma verdade que, inesperadamente, ressoava com a sua própria história. O pequeno almoço chegou. Pão com chouriço quente, queijo da serra fatiado e café forte servido em chávenas de ágata. Comeram em silêncio confortável por alguns minutos, até que Rafael falou novamente. "E você? Como acabou com um café em Alfama?" Catarina hesitou. Raramente falava sobre si mesma, sobre o seu passado. Construíra muralhas tão altas ao redor das suas histórias que às vezes se esquecia de como era partilhá-las. "Cresci na margem sul", começou cautelosamente. "A minha mãe trabalhava à noite, então passei muito tempo sozinha. Aprendi a cozinhar por necessidade, a fazer café para a manter acordada quando chegava exausta pela manhã." Omitiu detalhes, os homens diferentes que apareciam na vida da mãe e desapareciam com a mesma rapidez, as contas atrasadas, as noites em que jantou apenas pão com manteiga. Algumas coisas eram íntimas demais para partilhar com um quase estranho, por mais intrigante que fosse. Aos 16 anos, comecei a trabalhar em cafés. Percebi que tinha talento para isto, para os grãos, para as receitas. Economizei cada cêntimo por quase 10 anos. Quando encontrei aquele prédio em Alfama, abandonado mas com tanto potencial, soube que era o meu destino. Rafael ouviu atentamente, sem interromper, sem julgar. Quando ela terminou, assentiu com respeito. "Construir algo do zero exige coragem", disse ele, com admiração genuína. "Poucos têm essa força." "Ou essa teimosia", acrescentou ela, permitindo-se um raro sorriso. O telemóvel de Rafael tocou, interrompendo o momento. Ele olhou para o aparelho e o seu semblante mudou subtilmente. Uma tensão quase imperceptível nos ombros, uma sombra fugaz no olhar. "Preciso de atender", desculpou-se, afastando-se alguns passos. Catarina observou-o durante a breve conversa. A sua postura havia mudado completamente. Mais ereto, a voz mais controlada, o sotaque do norte mais pronunciado. Quando retornou à mesa, algo se havia perdido daquele Rafael descontraído de momentos antes. "Problemas?", arriscou perguntar.
Apenas negócios de família, respondeu ele vago. Estou de volta ao porto temporariamente para resolver algumas pendências. O meu pai está a afastar-se da presidência do grupo e há toda uma reestruturação em andamento. E você é o herdeiro natural? Na teoria, o seu olhar vagueou para as colinas de Alfama, visíveis ao longe. Mas passei 5 anos a construir outra vida, outro propósito. Voltar agora parece... Um passo atrás, completou ela, compreendendo perfeitamente. Exatamente. Terminaram o pequeno almoço e retornaram ao recanto da Catarina, onde os trabalhadores já haviam removido as partes danificadas do teto e começavam a preparar a estrutura para a reparação definitiva. O mestre Joaquim disse que conseguirão terminar tudo em 3 dias, informou. Rafael, usarão técnicas tradicionais preservando a estrutura original. 3 dias fechados significa muito prejuízo, murmurou Catarina, fazendo cálculos mentais. Tenho uma proposta, disse Rafael após um momento de reflexão. O Hotel de Melo está a promover um festival gastronômico neste fim de semana aqui em Lisboa. Vários chefes da região foram convidados para criar experiências com ingredientes locais. Catarina estreitou os olhos, desconfiada. E? Um dos participantes cancelou de última hora. Precisamos de alguém com conhecimento de café gourmet e doçaria regional. Está-se a oferecer-me um trabalho por pena? Rafael abanou a cabeça paciente. Estou a oferecer uma oportunidade de negócio. O seu café e as suas criações merecem visibilidade, e o cachê não é desprezível. Catarina cruzou os braços dividida. A proposta era tentadora. O dinheiro compensaria os dias fechados e traria exposição ao seu pequeno estabelecimento. Mas aceitar significava entrar no mundo dele, um mundo do qual sempre desconfiou. Vou pensar no assunto, respondeu finalmente. Rafael assentiu, sem pressionar. Justo. O festival começa amanhã. Deixarei o seu nome na lista de convidados, caso decida aparecer. Antes de sair, ele hesitou na porta, como se quisesse dizer algo mais. Em vez disso, apenas sorriu. Aquele sorriso enigmático, que parecia esconder oceanos. E partiu. Catarina permaneceu parada por muito tempo, a observar os trabalhadores, sentindo o aroma familiar da madeira antiga misturado ao cheiro de café impregnado nas paredes. O seu pequeno refúgio estava nas mãos de estranhos agora. E, de alguma forma, a sua vida também parecia estar a tomar um rumo inesperado. Naquela noite, após os trabalhadores saírem, ela subiu ao pequeno apartamento por cima do café. Abriu uma garrafa de vinho barato que guardava para ocasiões especiais, ou crises, como costumava brincar consigo mesma, e sentou-se à janela que dava para as luzes, distantes da ponte 25 de abril. O seu telemóvel tocou, exibindo um nome que não via há anos. Mãe. O estômago de Catarina contraiu-se num nó apertado. Por que agora? Por que, depois de quase 3 anos de silêncio, Madalena Soares decidira ressurgir na sua vida? Com o dedo a tremer levemente, Catarina silenciou a chamada. Alguns segundos depois, uma mensagem de texto. Filha, precisamos de conversar. Estou de volta a Lisboa. Tenho notícias importantes. Catarina colocou o telemóvel virado para baixo, como se pudesse assim silenciar também as memórias que aquele contacto despertava. Coincidência estranha, pensou, que justo quando um de Melo entrava na sua vida, a sua mãe reaparecesse das sombras. O que Catarina não podia imaginar é que estas duas ocorrências aparentemente desconexas estavam mais entrelaçadas do que qualquer um poderia suspeitar, e que os segredos guardados por anos estavam prestes a emergir, como bolhas que inevitavelmente sobem à superfície da água, não importa a profundidade em que se formem. Capítulo 3. Revelações à mesa. O Hotel de Melo Alfama era uma construção impressionante que mesclava elementos pombalinos preservados com toques modernos, de luxo discreto. Situado no alto de uma colina, oferecia uma vista privilegiada para o Tejo e o horizonte da cidade.
Catarina sentiu-se deslocada assim que atravessou as portas de entrada, vestida no que considerava a sua melhor roupa, um vestido azul marinho simples e sandálias artesanais. Depois de muito refletir, decidira aceitar o convite de Rafael. Pragmatismo, dizia a si mesma. Apenas negócios. Nada tinha a ver com a curiosidade sobre o mundo dele, ou com o modo como o seu sorriso parecia transformar o ambiente ao redor. "Boa noite, menina. Em que posso ajudá-la?" perguntou o recepcionista com educação ensaiada. "Sou a Catarina Soares. Fui convidada para o festival gastronômico." O homem consultou uma lista e o seu semblante mudou subtilmente. "Claro, menina Catarina. O senhor de Melo deixou instruções específicas. Por favor, acompanhe-me." Em vez de a direcionar ao salão principal, onde Catarina podia avistar mesas elegantemente decoradas e pessoas em trajes formais, o funcionário conduziu-a por um corredor lateral até uma pequena sala privativa. "O senhor Rafael pediu que aguardasse aqui. Ele juntar-se-á a si em breve para discutir os detalhes da sua participação." Sozinha no ambiente luxuoso, Catarina sentiu-se ainda mais desconfortável. Examinou os quadros nas paredes, reproduções de telas famosas de artistas portugueses, misturadas a fotografias antigas de Alfama. Uma em particular chamou a sua atenção. Mostrava o prédio onde agora funcionava o seu café, décadas atrás, quando aparentemente abrigava uma pequena livraria. Fascinante como os espaços guardam histórias, não é? A voz de Rafael sobressaltou-a. Ela não o ouvira entrar. "Pesquisei sobre o seu prédio", continuou ele, aproximando-se para observar a fotografia. "Foi construído no final do século XVIII por um comerciante lisboeta. Já foi residência, livraria, ateliê de costura e agora um dos melhores cafés de Lisboa." "Exagero seu", respondeu Catarina, tentando ignorar a proximidade dele e o perfume subtil que emanava. "Apenas um pequeno negócio, de bairro." "Com potencial para muito mais", rebateu Rafael, virando-se para encará-la. Algo no seu olhar era diferente hoje, uma intensidade contida, como se estivesse constantemente a calcular palavras não ditas. "Vamos diretos ao assunto", disse Catarina, desconfortável com o silêncio que se instalara. "Qual seria a minha participação neste evento?" Rafael indicou que se sentassem. "Amanhã é o dia dedicado à experiência do café. Teremos especialistas a falar sobre grãos de origem lusófona, métodos de preparação e harmonizações. O seu espaço seria para demonstrar o seu talento com doces que acompanham café, especialmente usando ingredientes regionais." "E o pagamento?" Rafael mencionou uma quantia que fez Catarina arregalar os olhos involuntariamente. Era mais do que ela ganhava num mês inteiro com o café. "É muito", disse, hesitante. "É justo", corrigiu ele. "A qualidade merece reconhecimento adequado." Antes que pudesse responder, a porta abriu-se novamente. Uma mulher elegante, de aproximadamente 50 anos, entrou com a confiança de quem está habituada a comandar ambientes. "Rafael, querido, todos estão a perguntar por ti no..." Ela interrompeu-se ao notar Catarina. Os seus olhos, idênticos aos de Rafael, analisaram-na rapidamente. "Oh, não sabia que tinhas companhia. Mãe, esta é a Catarina Soares, a chefe, convidada para a secção de café e doçaria regional amanhã. Catarina, a minha mãe, Leonor de Melo." Leonor estendeu a mão com unhas perfeitamente arranjadas, o seu sorriso não alcançando os olhos. "Encantada. O Rafael tem excelente olho para talentos obscuros." O tom condescendente não passou despercebido. Catarina apertou a mão oferecida com firmeza deliberada. "Talvez seja porque ele sabe olhar para além das aparências", respondeu, mantendo o olhar fixo. Um brilho de surpresa e algo próximo ao respeito cruzou o olhar de Leonor. Rafael pareceu suprimir um sorriso. "Rafael, a tua presença é requisitada no salão principal", continuou Leonor, voltando-se para o filho. "A Patrícia Mendoza chegou e tu sabes como ela fica quando não recebe a atenção adequada." Ao ouvir o nome, Rafael tensionou-se quase imperceptivelmente. Catarina notou a mudança subtil na sua postura, o enrijecer da mandíbula. "Diz-lhe que estarei lá em alguns minutos",
respondeu ele, com uma formalidade que não combinava com o homem que conhecera no café. Leonor lançou um último olhar avaliativo para Catarina antes de sair, fechando a porta com elegância estudada. A sua mãe parece interessante, comentou Catarina, quebrando o silêncio desconfortável. Rafael sorriu sem humor. Diplomática como sempre. Leonor de Melo é uma força da natureza. Construiu o império hoteleiro ao lado do meu pai e não permite que ninguém se esqueça disso. E quem é a Patrícia Mendoza? Perguntou Catarina, surpreendendo-se com a própria ousadia. Rafael hesitou, o seu olhar vagueando para a janela, que mostrava as luzes da cidade antiga. Uma ligação familiar complicada. Filha dos nossos sócios em Espanha, os Mendoza controlam grande parte do mercado hoteleiro ibérico. Havia mais naquela história, Catarina podia sentir. Algo na maneira como ele desviou o olhar, como a sua voz assumiu um tom mais formal. Entendo, disse, mesmo sem entender completamente. Bem, devo deixá-lo cumprir as suas obrigações sociais. Estarei aqui amanhã às 9, como combinado. Ela levantou-se, ajustando o vestido simples, subitamente consciente de cada imperfeição em comparação ao ambiente luxuoso. Catarina, chamou Rafael quando ela já se dirigia à porta. Gostaria que ficasse para o jantar, como minha convidada. Algo na maneira como ele pronunciou minha fez o coração de Catarina acelerar inexplicavelmente. Tolice, repreendeu-se mentalmente. Não me sinto exatamente adequada para a ocasião. Respondeu, gesticulando para o seu traje simples. Está perfeita, disse ele, com uma sinceridade que a desarmou. Além disso, seria bom que conhecesse alguns dos participantes antes do evento de amanhã. Contra o seu melhor julgamento, Catarina aceitou. Logo se viu conduzida ao salão principal, onde mesas elegantemente decoradas acomodavam a elite empresarial lisboeta. Rafael guiou-a com gentileza, apresentando-a a diversos chefes e críticos gastronômicos, sempre destacando o seu talento com café e doçaria regional. Para a surpresa de Catarina, muitos já haviam ouvido falar do Recanto da Catarina. Aquele café charmoso em Alfama, com a melhor torta de amêndoa do país, comentou um crítico renomado para seu espanto. Em determinado momento, enquanto Rafael conversava com um fornecedor de vinhos, Catarina aproveitou para observar o ambiente. Foi quando notou numa mesa afastada uma mulher deslumbrante que a observava com interesse mal disfarçado. Alta, de cabelos negros perfeitamente modelados e vestindo um traje que certamente custava mais que um ano de renda do café, ela irradiava confiança aristocrática. Como se percebesse o olhar de Catarina, a mulher sorriu e ergueu a sua taça num brinde silencioso antes de se levantar graciosamente e caminhar na sua direção. Então tu és a nova protegida do Rafael, disse num português perfeito, apenas levemente marcado por um sotaque espanhol. Sou a Patrícia Mendoza. O Rafael e eu somos velhos amigos. O modo como pronunciou amigos deixava claro que havia muito mais naquela história. Catarina Soares, respondeu sustentando o olhar da mulher. E não sou protegida de ninguém. Sou chefe convidada para o festival. Patrícia riu, um som melodioso que atraiu olhares ao redor. Claro, querida. O Rafael sempre teve um olhar afiado para talentos locais. Antes que Catarina pudesse responder ao insulto velado, sentiu uma presença atrás de si. Rafael retornara, e a sua expressão ao ver Patrícia era uma mistura complexa de emoções que Catarina não conseguiu decifrar completamente. Patrícia, cumprimentou ele formalmente, vejo que já conheceste a Catarina. Estávamos já a apresentar-nos, respondeu a espanhola, pousando uma mão possessiva no braço de Rafael. Estava a explicar-lhe como sempre foste atencioso com o talento local. Rafael removeu delicadamente a mão dela. A Catarina é uma chefe talentosa, cujo trabalho merece reconhecimento. Nada mais, nada menos. O modo como ele falou, defensivo e ao mesmo tempo distante, feriu Catarina de uma maneira que não esperava. Claro, pensou. O que mais poderia ser? Apenas negócios, como sempre dissera a si mesma. Com licença,
disse, subitamente sufocada pelo ambiente. Preciso de verificar algumas coisas para amanhã. Saiu rapidamente, ignorando o chamado de Rafael. Precisava de ar, de espaço para pensar. O que estava a fazer ali? Este não era o seu mundo, nunca seria. E Rafael de Melo, com o seu charme e mistérios, certamente pertencia a um universo que jamais se alinharia ao dela. Do lado de fora do hotel, a noite de Alfama era fresca e perfumada pelo aroma do Tejo próximo. Catarina respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções inesperadas. Estava prestes a chamar um táxi quando o seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Filha, sei que me estás a evitar, preciso de te ver. É sobre o teu pai. Descobri algo importante. Estou no hospital de Santa Maria. Por favor, vem. Madalena. O estômago de Catarina contraiu-se. Hospital? A sua mãe estava doente? E que revelação seria essa sobre o pai que nunca conhecera? Enquanto contemplava a mensagem, uma nova notificação surgiu. Uma chamada perdida de Rafael, seguida de uma mensagem. Lamento o comportamento da Patrícia. Por favor, não vás embora assim. Temos muito que conversar. Catarina olhou para o céu estrelado de Lisboa, sentindo-se dividida entre dois mundos que pareciam puxá-la em direções opostas. De um lado, o passado que sempre tentara deixar para trás, materializado na mensagem desesperada da mãe. De outro, um futuro incerto e tentador, representado por Rafael e as suas promessas não ditas. Com um suspiro, chamou um táxi. Algumas respostas não podiam mais esperar. Era hora de confrontar o passado para talvez libertar o futuro. O que Catarina não sabia era que a sua decisão naquela noite desencadearia uma série de revelações que transformariam para sempre a sua compreensão sobre quem ela realmente era. E que os de Melo estavam muito mais entrelaçados na sua história do que jamais poderia imaginar. Capítulo 4. Laços invisíveis. O hospital de Santa Maria emanava aquele odor característico de instituições médicas, uma mistura de antisséptico, café requentado e desinfetante que fazia o estômago de Catarina revirar. Sempre detestou hospitais, desde criança, quando passara uma semana inteira à espera que a sua mãe recuperasse de um acidente, que anos depois descobriu ter sido resultado de violência doméstica do último namorado. Seguiu as instruções da recepcionista, caminhando pelos corredores iluminados por luzes fluorescentes até chegar ao quarto 307. Hesitou na porta entreaberta, o seu coração a bater como um pássaro assustado contra as costelas. 15 anos. Era o tempo que passara a construir uma vida longe da instabilidade que Madalena Soares representava. Posso ajudar? Uma enfermeira aproximou-se, notando a sua hesitação. Vim ver a Madalena Soares, respondeu Catarina, a voz mais firme do que se sentia. Ah, a senhora é a filha. Ela mencionou que viria. Entre, ela está acordada. A primeira visão da sua mãe após tantos anos foi um choque. Madalena, que sempre fora uma mulher exuberante, de presença magnética mesmo nos seus piores dias, estava reduzida a uma figura frágil contra os lençóis brancos do hospital. Os cabelos, outrora negros e volumosos, agora estavam ralos e grisalhos, emoldurando um rosto marcado não apenas pelo tempo, mas por algo mais profundo, o peso de escolhas e segredos. Catarina, sussurrou Madalena, os seus olhos iluminando-se ao ver a filha. Vieste. Catarina permaneceu na entrada do quarto, incapaz de se aproximar completamente, como se os anos de distância tivessem criado uma barreira física entre elas. O que aconteceu? A tua mensagem dizia... Cancro, interrompeu Madalena, direta como sempre. Estádio avançado. Os médicos dizem que tenho poucos meses. As palavras atingiram Catarina como um soco físico. Apesar de todos os ressentimentos, de todas as noites que passara sozinha enquanto a mãe trabalhava ou saía com homens diferentes, a ideia de Madalena deixar este mundo parecia impossível. Por que não me procuraste antes? Perguntou, finalmente aproximando-se da cama. Madalena sorriu tristemente. Orgulho, vergonha,
Ambos, provavelmente. Construíste uma vida linda longe do caos que eu sempre representei. Não queria arruinar isso. Catarina sentou-se na cadeira ao lado da cama, observando as mãos de Madalena, agora finas e marcadas por veias proeminentes, tão diferentes das mãos fortes que lembrava da infância. Mencionaste o meu pai na mensagem, disse, após um longo silêncio. Madalena fechou os olhos brevemente, como se reunindo forças. Sim, é por isso que precisava de te ver. Há coisas que precisas de saber, coisas que mantive em segredo por tempo demais. Ela estendeu a mão trêmula para a gaveta da mesa de cabeceira, retirando um envelope amarelado. Aqui são fotos, documentos, a verdade sobre o teu pai. Catarina pegou no envelope com hesitação. Durante toda a sua vida, o pai fora apenas uma figura nebulosa, mencionado raramente e sempre de forma evasiva por Madalena. O teu pai não nos abandonou, como te disse, continuou Madalena, a sua voz mais firme agora, como se cada palavra libertasse um peso guardado por décadas. Eu afastei-o. Foi a maior e mais egoísta decisão da minha vida. Com dedos trêmulos, Catarina abriu o envelope. A primeira fotografia mostrava uma Madalena jovem, deslumbrante num vestido simples, ao lado de um homem alto e de feições marcadas. Havia algo familiar naquele rosto, algo que fez o seu coração falhar uma batida. Augusto de Melo, disse Madalena, observando a reação da filha. Conhecemo-nos quando ele veio a Lisboa para um projeto social da empresa da família. Ele era diferente dos outros homens ricos que conheci, gentil, idealista, apaixonado por preservação cultural. Apaixonamo-nos rápida e intensamente. Catarina sentiu a sala girar ao seu redor, de Melo, o mesmo apelido de Rafael. A coincidência era impossível demais. Quando descobri que estava grávida, continuou Madalena, o Augusto ficou radiante. Queria casar, levar-me para o Porto, dar o meu nome ao bebê. Mas eu... A sua voz falhou. Eu tinha medo, Catarina. Medo de não pertencer àquele mundo. Medo de te perder para uma família poderosa que me poderia afastar a qualquer momento. Então mentiste-lhe, concluiu Catarina, as peças a encaixarem-se dolorosamente na sua mente. Disse que tinha perdido o bebê, que precisávamos de seguir caminhos diferentes. Ele ficou devastado, mas respeitou a minha decisão. Voltou para o Porto e, 1 ano depois, casou-se com a Leonor. Leonor, a mãe de Rafael. A realidade atingiu Catarina como uma avalanche. Se Augusto de Melo era o seu pai biológico e também pai de Rafael, então... O Rafael é meu meio-irmão, sussurrou mais para si mesma do que para Madalena. Sim, confirmou a mãe, lágrimas agora a correrem livremente pelo seu rosto envelhecido. E ele não sabe. Ninguém sabe, exceto eu. E agora tu. Catarina levantou-se abruptamente, incapaz de processar tudo o que acabara de ouvir. As últimas semanas passaram como um filme na sua mente. Os encontros com Rafael, a química inexplicável, os sentimentos confusos que começara a nutrir por ele. Por que agora? Perguntou, a sua voz a tremer de emoção contida. Por que me contas isto depois de todos estes anos? Porque estou a morrer, respondeu Madalena com uma sinceridade crua. E por que vos vi aos dois juntos? O quê? Na semana passada. Passei pelo teu café e vi-o lá, a conversar contigo. Reconheceria um de Melo em qualquer lugar. Ele é idêntico ao pai aos 30 anos. Madalena fez uma pausa, respirando com dificuldade. Quando soube que estava de volta a Lisboa, pesquisei sobre ele. O Rafael afastou-se dos negócios da família por anos, vivendo anonimamente. Agora retornou porque o pai está doente. O Augusto tem um problema cardíaco grave. Catarina sentiu-se nauseada. O seu pai biológico, o homem que nunca conhecera, também estava a enfrentar uma batalha de vida ou morte, assim como a mãe que ressurgira das sombras. E Rafael. Rafael, que começara a ocupar um espaço nos seus pensamentos e, secretamente, no seu coração, era seu irmão. Preciso de ir, disse, dirigindo-se rapidamente à porta. Catarina, chamou Madalena, a sua voz subitamente forte. Há mais uma coisa que precisas de saber.
Catarina parou sem se virar. O Augusto tentou encontrar-te. Anos depois, quando soube por um conhecido comum que eu tinha uma filha cuja idade coincidiria com a nossa gravidez, ele procurou-me. Neguei tudo, claro, mas ele nunca acreditou completamente. Deixou uma carta para ti caso um dia a verdade viesse à tona. Madalena estendeu um segundo envelope, este lacrado e com o nome de Catarina, escrito numa caligrafia elegante. Ele deixou isto comigo há 15 anos, na última vez que nos vimos. Com mãos trêmulas, Catarina pegou no envelope. Preciso de tempo, murmurou, antes de sair rapidamente do quarto, ignorando o chamado fraco da sua mãe. No táxi de volta à Alfama, Catarina sentia-se como se estivesse a viver um pesadelo particularmente cruel. Toda a sua vida fora construída sobre mentiras. A ausência do pai, que sempre atribuíra a abandono, fora na verdade uma escolha deliberada da sua mãe. E agora, quando finalmente se permitira sentir algo por alguém, descobria que esse alguém era o seu próprio irmão. O táxi parou diante do recanto da Catarina. A lona que cobria o teto danificado tremulava levemente na brisa noturna, lembrando-a de que este também era um problema, que precisava de enfrentar. Mas parecia tão insignificante agora, diante da magnitude das revelações daquela noite. Subiu ao seu pequeno apartamento e, pela primeira vez em anos, serviu-se de uma dose generosa de aguardente de medronho que guardava para ocasiões especiais. Com dedos ainda trêmulos, abriu o segundo envelope, a carta de Augusto de Melo, o seu pai biológico. Minha querida filha, pois no meu coração sei que existes. As palavras embaciaram-se enquanto lágrimas involuntárias turvavam a sua visão. A carta era um testemunho de amor paterno, de um homem que suspeitava ter uma filha em algum lugar, mas que respeitara a decisão da mãe mesmo com o coração partido. Falava de sonhos que tivera para ela, de como imaginara a sua infância, a sua adolescência. Mencionava Rafael, o teu irmão que tem o teu mesmo espírito inquieto e determinado, mesmo sem nunca te ter conhecido. A carta terminava com um pedido. Se um dia esta carta chegar às tuas mãos, sabe que há um lugar para ti na família de Melo. Não por obrigação ou dever, mas por amor. O mesmo amor que senti no momento em que soube da tua existência. E que nunca deixei de sentir, mesmo nas longas noites em que me perguntava se realmente existias. Catarina deixou a carta cair no colo, esgotada emocionalmente. O seu telefone tocou, exibindo o nome de Rafael. Ignorou. Segundos depois, uma mensagem. Precisamos de conversar. Estou preocupado. Posso ir aí? Como poderia encará-lo agora? Como explicar que o interesse que começara a sentir por ele era um erro terrível, uma cruel piada do destino? E ainda havia o festival amanhã. Um compromisso profissional que não podia simplesmente ignorar, não quando o seu café precisava desesperadamente das reparações e do dinheiro. Respirando fundo, respondeu. Estou bem. Precisei de resolver uma emergência familiar. Vemo-nos amanhã no festival conforme combinado. Breve, profissional, distante. Era assim que precisaria de ser dali para a frente. Mal sabia ela que, enquanto lutava com as suas revelações, Rafael enfrentava os seus próprios demônios. Patrícia Mendonça não estava em Lisboa por acaso. Após a saída abrupta de Catarina do hotel, a espanhola revelara o verdadeiro motivo da sua presença. Um acordo de casamento arranjado entre as famílias de Melo e Mendonça, planeado há anos para consolidar os impérios hoteleiros das duas dinastias. Um acordo que Augusto de Melo, agora gravemente doente, insistia que o filho honrasse como seu último desejo. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia sobre Lisboa pintando os telhados de Alfama de dourado, dois corações atormentados preparavam-se para um encontro que mudaria o curso das suas vidas para sempre. Catarina, carregando o peso de uma verdade recém-descoberta. Rafael, dividido entre o dever familiar e os sentimentos que cresciam por uma mulher que não conhecia há muito tempo, mas que, inexplicavelmente, parecia ter sempre feito parte da sua alma. O destino, aquele trapaceiro implacável,
preparava o seu próximo movimento no complexo tabuleiro das suas vidas entrelaçadas. Capítulo 5. Entre dever e desejo. O festival gastronômico no Hotel de Melo estava em pleno vapor quando Catarina chegou, carregando uma caixa com os seus equipamentos e ingredientes especiais. Havia dormido apenas 2 horas, os olhos inchados disfarçados precariamente com maquilhagem. A cada passo que dava pelo saguão luxuoso, sentia o peso da carta de Augusto de Melo no bolso do seu avental. Não conseguira deixá-la em casa, como se o papel contivesse algum poder talismânico de proteção. Foi encaminhada ao espaço reservado para a sua apresentação. Um elegante quiosque equipado com tudo o que precisaria para demonstrar as suas criações com café. Enquanto organizava os ingredientes meticulosamente, tentava não pensar no inevitável encontro com Rafael. Como deveria agir? O que deveria dizer? A verdade estava fora de questão, ao menos por enquanto. Precisava de processar tudo primeiro, entender o que significava ser uma de Melo, decidir se queria fazer parte daquele mundo. Vieste. A voz de Rafael atrás dela quase a fez derrubar uma garrafa de essência de amêndoa. Virando-se lentamente, Catarina encarou-o pela primeira vez desde que descobrira a verdade. Vendo-o agora, era impossível não notar as semelhanças com o homem da fotografia, os mesmos olhos, profundos, o mesmo contorno do queixo, a mesma postura que misturava dignidade e uma certa melancolia. "Sou profissional", respondeu, mantendo a voz firme. "Assumo os meus compromissos." Rafael aproximou-se, examinando-a com uma intensidade que fez o seu estômago revirar. Haveria ali alguma suspeita? Alguma percepção inconsciente do vínculo de sangue que partilhavam? "Está tudo bem? Saíste tão abruptamente ontem?" "Uma emergência familiar", cortou ela, incapaz de elaborar. "Nada com que te preocupes." Algo na sua postura defensiva deve ter comunicado mais do que as suas palavras, pois Rafael recuou ligeiramente, uma sombra de mágoa a cruzar-lhe o semblante. "Entendo", disse ele formalmente. "Bem, está tudo pronto para a tua apresentação. O público já está a chegar. Críticos, chefes entusiastas de gastronomia. É uma oportunidade única." "Agradeço a chance", respondeu Catarina no mesmo tom profissional. "Darei o meu melhor." Um silêncio desconfortável instalou-se entre eles. Havia tantas palavras não ditas a pairar no ar, segredos e verdades que ameaçavam transbordar a qualquer momento. "Rafael, querido, a tua presença é requisitada na recepção." A voz de Leonor de Melo quebrou o silêncio. A matriarca aproximou-se, vestida impecavelmente num tailleur verde esmeralda que realçava os seus olhos. Os mesmos olhos de Rafael, os mesmos que Catarina via no espelho todas as manhãs. "Menina Soares, vejo que chegou cedo. Excelente. A pontualidade é uma virtude rara nestes dias." Catarina assentiu educadamente, sentindo-se analisada por aqueles olhos penetrantes. Teria Leonor algum pressentimento? Saberia de alguma forma que a jovem chefe à sua frente carregava o mesmo sangue que ela? "Rafael, a Patrícia está à espera para discutir os detalhes do anúncio desta noite", continuou Leonor, pousando uma mão possessiva no braço do filho. "Que anúncio?" perguntou Catarina, antes que pudesse conter-se. Um sorriso enigmático curvou os lábios, perfeitamente pintados de Leonor. "Ora, do noivado. É claro, a Patrícia e o Rafael finalmente oficializarão o compromisso que as nossas famílias planeiam há anos. Será o evento social da temporada." O mundo pareceu desacelerar ao redor de Catarina. Noivado. As palavras de Madalena ecoaram na sua mente. O acordo entre famílias, a união de impérios. "Mãe." A voz de Rafael soou tensa. "Isso ainda não está decidido." "O teu pai está à espera no quarto, Rafael", respondeu Leonor, o tom adocicado a mascarar uma firmeza de aço. "Ele quer discutir os últimos detalhes antes do anúncio. Sabes como é importante para ele ver este acordo concretizado, considerando o seu estado de saúde." A menção à doença de Augusto surtiu o efeito desejado. Rafael enrijeceu visivelmente, dividido entre o dever
e algo mais que Catarina não conseguia decifrar completamente. Vou vê-lo agora, cedeu finalmente antes de se voltar para Catarina. Boa sorte na apresentação. Tentarei estar presente. Assim que ficaram sozinhas, Leonor voltou toda a sua atenção para Catarina, examinando-a como se procurasse algo específico nas suas feições. Sabe, menina Soares, trabalhei muito para construir a família de Melo. Sacrifiquei sonhos pessoais pelo bem maior do nome que carrego. Não permitiria que distrações temporárias comprometessem o futuro que planeei tão cuidadosamente. As palavras, embora suaves, carregavam uma ameaça velada que não passou despercebida. Não sei do que está a falar, senhora de Melo, respondeu Catarina, sustentando o olhar. Estou aqui apenas profissionalmente. Leonor sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Claro, e espero que continue assim. O meu filho tem um destino a cumprir, responsabilidades que vão muito além de aventuras provincianas. Com estas palavras, a matriarca afastou-se graciosamente, deixando para trás um rasto de perfume caro e ameaças implícitas. A manhã transcorreu num borrão para Catarina. Automaticamente, realizou a sua apresentação, falando sobre cafés especiais de origem lusófona, demonstrando as suas técnicas de preparação, servindo as suas criações para um público genuinamente entusiasmado. Recebeu elogios, trocou contactos com fornecedores importantes, até viu o seu nome mencionado por um crítico renomado que prometeu visitar o recanto da Catarina assim que reabrisse. Em circunstâncias normais, estaria exultante. Hoje, cada sorriso era um esforço consciente, cada palavra uma performance cuidadosamente controlada. Durante um breve intervalo, Catarina escapou para um terraço deserto, precisando desesperadamente de ar e solidão. A vista de Alfama era de tirar o fôlego. O contraste entre o azul intenso do Tejo e as cores vibrantes das casas, as igrejas centenárias a pontilhar o horizonte. Por um momento, permitiu-se apenas existir, respirando o ar salgado, tentando não pensar no turbilhão em que a sua vida se tornara. É de tirar o fôlego, não é? A voz atrás dela não pertencia a Rafael como esperava, mas a um homem mais velho. Virando-se, Catarina deparou-se com uma versão envelhecida do homem da fotografia, cabelos agora completamente grisalhos, o corpo outrora forte, agora mais frágil, mas os mesmos olhos penetrantes que vira na imagem. Os mesmos olhos que agora a observavam com uma intensidade desconcertante. Augusto de Melo, apresentou-se ele, estendendo uma mão que tremia levemente. Proprietário deste estabelecimento e, pelo que ouvi, grande admirador do seu trabalho. Catarina sentiu a garganta apertar. O seu pai, o homem cuja existência desconhecera por 30 anos, cujas palavras escritas carregava no bolso, estava agora diante dela, inconsciente do vínculo que os unia. Catarina Soares, respondeu, apertando a mão dele. Era quente, seca, transmitia uma força que contradizia a sua aparência fragilizada. Agradeço a oportunidade de participar no festival. O prazer é meu. O meu filho Rafael fala muito bem do seu café. Disse que encontrou lá algo especial. Havia algo no modo como ele a examinava. Uma curiosidade mesclada com algo próximo à nostalgia, que fez Catarina perguntar-se se ele realmente não suspeitava de nada. O seu filho é muito gentil, respondeu cautelosamente. O Rafael sempre teve um olhar apurado para a autenticidade, continuou Augusto, apoiando-se na balaustrada para contemplar a vista. Uma qualidade rara nos dias de hoje, especialmente no nosso círculo social. Fez uma pausa, parecendo organizar pensamentos complexos. Menina Soares, Catarina, perdoe a indiscrição, mas conheci a sua mãe há muitos anos. O coração de Catarina quase parou. A minha mãe? Madalena Soares, uma mulher extraordinária. Conhecemos-nos brevemente em Lisboa, quando eu trabalhava num projeto social nos anos 90. Augusto sorriu melancolicamente. Tivemos uma ligação especial.
Ela nunca me falou sobre isso, respondeu Catarina, tecnicamente sem mentir. Não me surpreende. Os nossos mundos eram muito diferentes. Augusto fez uma pausa, observando-a com intensidade renovada. Você tem a mesma força dela nos olhos. E também tem... O que quer que estivesse prestes a dizer foi interrompido pela chegada de Patrícia Mendoza, que deslizou para o terraço como uma visão em vermelho. Querido sogro, ronronou ela, beijando as bochechas de Augusto. Os convidados estão a perguntar por... Se o momento do anúncio está a chegar. Os seus olhos calculistas pousaram em Catarina. Ah, a pequena chefe de café. A sua apresentação foi pitoresca. Que bom que está a aproveitar a sua breve passagem pelo nosso mundo. A ênfase em breve não passou despercebida. Catarina manteve o rosto impassível, recusando-se a demonstrar o impacto das palavras. Senhor de Melo, menina Mendoza, se me dão licença, disse preparando-se para sair. Um momento, pediu Augusto, segurando o seu braço com surpreendente firmeza. Os seus olhos encontraram os dela com uma intensidade perturbadora. Gostaria muito de visitar o seu café quando reabrir. Tenho um interesse particular na gastronomia regional autêntica. Algo na maneira como ele disse, interesse particular, fez Catarina perguntar-se novamente se Augusto suspeitava de algo. Se talvez a semelhança entre ela e Rafael, entre ela e os próprios de Melo, fosse mais óbvia do que imaginava. Será bem-vindo, respondeu surpreendendo a si mesma com a sinceridade da afirmação. Deixando o terraço, Catarina decidiu que era hora de ir embora. A apresentação estava concluída. O pagamento combinado seria depositado na sua conta. E cada minuto adicional naquele ambiente apenas aumentava o risco de que a verdade explodisse prematuramente. Enquanto recolhia os seus pertences, sentiu uma presença familiar às suas costas. Rafael. Já estás de partida? Perguntou ele, a voz a trair uma decepção mal disfarçada. A minha parte está concluída, respondeu, sem se virar. E tu tens compromissos importantes esta noite. Sobre isso, Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que Catarina já identificara como sinal do seu nervosismo. Não é o que parece. Não precisas de me explicar nada, cortou ela, finalmente encarando-o. Somos apenas conhecidos profissionais. A mágoa nos olhos dele foi como uma punhalada. É isso que somos para ti? Depois de tudo o que partilhamos? O que partilhamos? Quis gritar Catarina. Um mesmo sangue? Um pai que nenhum dos dois realmente conheceu plenamente? Em vez disso, respirou fundo. Rafael, tu tens uma vida, responsabilidades, compromissos que eu jamais compreenderia completamente. E eu tenho o meu mundo, o meu café, a minha independência duramente conquistada. Pertencemos a universos diferentes. É isso que pensas? Perguntou ele, aproximando-se perigosamente. Que não posso compreender o teu mundo, que não admiro profundamente a tua força, a tua autenticidade. Passei 5 anos a fugir do meu universo, Catarina, justamente à procura de algo real. A intensidade na sua voz fez algo vibrar dentro dela. Algo perigoso, proibido agora. Antes que pudesse responder, uma voz chamou. Rafael, todos estão à espera. O teu pai está ansioso para fazer o anúncio. Leonor de Melo havia retornado, acompanhada por Patrícia, que ostentava um sorriso triunfante. Rafael fechou os olhos brevemente, como se reunindo forças. Preciso de ir, disse, baixinho. Mas esta conversa não terminou. Por favor, fica para o evento desta noite. Há coisas que preciso de dizer, decisões que preciso de tomar. Quando ele se afastou, acompanhando relutantemente mãe e noiva, Catarina sentiu algo a quebrar-se dentro de si. Como poderia permanecer ali, vendo o homem que descobrira ser seu irmão anunciar o noivado com outra? Como poderia confrontar os sentimentos confusos que nutria por ele, sabendo que eram impossíveis, proibidos pela própria natureza? Com um último olhar para o espaço onde realizara a sua apresentação, Catarina Soares pegou nas suas coisas e dirigiu-se à saída. Precisava de distância, de tempo para pensar, para processar a avalanche de revelações das últimas 24 horas. O que não esperava
era encontrar, próximo à saída dos fundos, uma Madalena Soares visivelmente debilitada, apoiada numa bengala, mas com os olhos a brilhar de determinação. Filha, chamou ela com voz fraca, mas decidida. Precisamos de conversar. A verdade completa precisa de ser revelada. Hoje. Capítulo 6. A verdade revelada. Mãe, o que estás a fazer aqui? Catarina olhou alarmada para Madalena, cujo rosto pálido denunciava o esforço que fizera para chegar até ali. Devias estar no hospital. Alguns segredos não podem mais esperar, respondeu Madalena, respirando com dificuldade. E este já esperou tempo demais. Catarina percebeu que algumas pessoas começavam a olhar curiosamente na sua direção. Rapidamente, conduziu a mãe para um pequeno jardim lateral, afastado do movimento principal do hotel. Como chegaste até aqui? Perguntou, ajudando Madalena a sentar-se num banco de pedra. De táxi. Não foi difícil descobrir onde seria o evento. Os de Melo sempre foram notícia. Madalena fez uma pausa, reunindo forças. Vi-te a sair. Precisava de te impedir antes que fosses embora. Por quê? Já sei que o Rafael é meu irmão, sussurrou Catarina, verificando se não havia ninguém por perto. Já li a carta do Augusto. O que mais precisaria de saber? Um sorriso triste formou-se nos lábios ressecados de Madalena. A verdade nunca é simples, filha. Há mais, muito mais que precisas de saber. E não apenas tu. Algo na maneira como Madalena falou fez Catarina sentir um calafrio a percorrer a sua espinha. O que queres dizer? Antes que Madalena pudesse responder, uma voz masculina soou às suas costas. Madalena Soares, depois de todos estes anos. Augusto de Melo estava parado a poucos metros, apoiado numa bengala elegante, o seu rosto uma máscara de emoções contraditórias, surpresa, confusão, talvez até mesmo uma centelha de esperança. Augusto, respondeu Madalena, a sua voz subitamente mais firme. Estava à espera de o encontrar. Conhecem-se? Perguntou Catarina, fingindo ignorância, ainda a processar o choque de ver os dois juntos pela primeira vez na sua vida. Há muito tempo, respondeu Augusto, aproximando-se lentamente. Os seus olhos, tão parecidos com os de Catarina, alternavam-se entre mãe e filha, como se procurasse ligações, confirmações de suspeitas antigas. A sua mãe e eu tivemos um relacionamento breve, mas significativo, que terminou quando descobri estar grávida, completou Madalena diretamente. A declaração pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Augusto congelou, os seus olhos fixos em Madalena, depois lentamente voltando-se para Catarina. A compreensão tomou o seu semblante gradualmente, choque, confusão e, finalmente, uma espécie de reconhecimento doloroso. Tu... começou ele, a voz a falhar. Tu és a sua filha, confirmou Madalena. A filha que lhe disse ter perdido na gravidez. Catarina sentiu o mundo girar ao seu redor. Até então, a ligação com os de Melo era apenas uma verdade abstrata, palavras numa carta, uma foto antiga. Agora confrontada com a realidade física do seu pai, com o reconhecimento estampado no seu rosto envelhecido, a verdade adquiria um peso esmagador. Por todos estes anos, murmurou Augusto, a sua voz trêmula de emoção. Suspeitei e esperei. Aquela carta que deixei contigo, Madalena. Entreguei-a a ela ontem à noite, respondeu Madalena. Quando soube do meu diagnóstico, percebi que não podia deixar este mundo carregando este segredo. Augusto deu um passo hesitante em direção a Catarina, como se temesse que ela pudesse desaparecer se ele se aproximasse demais. Minha filha, disse, a voz embargada. Todos estes anos perdidos, Catarina permaneceu imóvel, incapaz de processar completamente o turbilhão de emoções. Parte dela queria correr para longe daquele homem que era biologicamente seu pai, mas emocionalmente um estranho. Outra parte ansiava por preencher o vazio que sempre existira no seu coração, o espaço reservado para um pai que nunca conhecera. Há mais, interveio Madalena, a sua voz, agora urgente.
Ela virou-se para Catarina. Filha, quando te disse que o Rafael era teu irmão, não contei toda a verdade. Como assim? Perguntou Catarina, sentindo um novo temor a crescer no seu peito. O Rafael não é filho biológico do Augusto, revelou Madalena, as palavras a saírem apressadas como se temesse perder a coragem. Ele é sobrinho do Augusto, adotado quando bebê após a tragédia que vitimou o seu irmão mais novo e a esposa. A revelação atingiu Catarina como um raio. Não entendo. É verdade, confirmou Augusto, olhando para Madalena com espanto. Como soubeste disso? Foi mantido em segredo da imprensa, da sociedade. Apenas a família mais próxima sabe. Tenho os meus contactos, respondeu Madalena vagamente. Pessoas que trabalharam para a sua família por anos. Então, o Rafael não é... Catarina não conseguiu completar a frase. As implicações daquela revelação a começarem a formar-se na sua mente. Ele não é meu irmão? Não por sangue, confirmou Augusto, mas criei-o como filho desde que tinha poucos meses. Ele é de Melo em tudo, menos no ADN. Catarina sentiu uma onda de alívio tão intensa que quase a deixou tonta. Os sentimentos que vinha desenvolvendo por Rafael, que considerara tão errados, tão impossíveis apenas horas antes, subitamente não eram mais proibidos. Não havia laço de sangue a uni-los. «Por que não me contaste isto ontem?» perguntou a Madalena, a sua voz a atrair a confusão que sentia. Um sorriso triste formou-se nos lábios pálidos de Madalena. «Porque precisava que viesses até aqui. Precisava de forçar este encontro, esta revelação. O Augusto merecia saber que tem uma filha, e tu merecias conhecer o teu pai. E agora?» perguntou Catarina, olhando alternadamente para os dois. «O que acontece agora?» Antes que qualquer um pudesse responder, uma nova voz juntou-se à conversa. «Pai, estava à sua procura. Todos estão...» Rafael interrompeu-se ao ver o trio, o seu olhar a capturar primeiro Catarina, depois Madalena, e finalmente retornando ao semblante perturbado de Augusto. «O que se passa aqui?» O silêncio que se seguiu pesava toneladas. Catarina olhou para Augusto, depois para Madalena, esperando que um deles tomasse a iniciativa de explicar. Quando ninguém o fez, respirou fundo e deu um passo à frente. «Rafael, esta é a minha mãe, Madalena Soares», começou, a voz a tremer ligeiramente. «E aparentemente o teu pai e ela têm uma história em comum». Rafael franziu o senho, confuso. «Não, entendo». «Filho», a voz de Augusto estava carregada de emoção. «Há coisas sobre a nossa família que nunca te contei completamente. Segredos que acreditei estarem a proteger-nos a todos, mas que talvez tenham apenas criado mais dor». Ele fez uma pausa, olhando para Catarina com olhos marejados. «A Catarina é minha filha biológica. Uma filha cuja existência desconheci por 30 anos». O choque no rosto de Rafael era evidente. Os seus olhos moviam-se rapidamente entre Augusto e Catarina, procurando e encontrando as semelhanças que agora pareciam óbvias. «Sua filha», repetiu, a voz baixa. «Mas como é que isso é possível? Por que é que nunca soubemos dela?» «Porque eu escondi a verdade», interveio Madalena. «Escondi a gravidez, menti dizendo que perdera o bebé, criei a Catarina sozinha, deixando-a acreditar que o pai a abandonara». «Por quê?» A pergunta de Rafael estava carregada de confusão genuína. «Medo», respondeu Madalena simplesmente. «Medo de a perder para uma família poderosa que poderia facilmente tirá-la de mim. Medo de não pertencer ao mundo dos de Melo. Medo de a ver crescer num ambiente que eu não compreendia nem controlava». Rafael voltou-se para Catarina, os seus olhos a buscar confirmação. «Então tu és...» «Aparentemente sou uma de Melo», completou ela com um sorriso trêmulo. Embora ainda esteja a tentar entender o que isso significa. Rafael processou a informação lentamente, o seu rosto a revelar o turbilhão de emoções que sentia. Finalmente, virou-se para Augusto. «E quanto a mim, pai?» perguntou a sua voz subitamente muito calma. «Há mais segredos que devo saber?» Augusto fechou os olhos brevemente, como se buscasse forças. «Sim, filho. Como sempre soubeste,
Não és meu filho biológico. Adotei-te quando eras bebê após a tragédia com o teu tio Fernando e a sua esposa. Isso sempre soube, confirmou Rafael. O que nunca entendi foi por que é que sempre me pressionou tanto para seguir os seus passos, para assumir os negócios, para me casar conforme as suas expectativas. Um silêncio pesado seguiu-se à pergunta. Augusto parecia lutar com palavras não ditas, com verdades dolorosas demais para serem reveladas. Porque jurei ao meu irmão, respondeu finalmente. No seu leito de hospital, antes de partir, ele fez-me prometer que te criaria não apenas como meu filho, mas como um verdadeiro de Melo. Que herdarias não apenas o nome, mas tudo o que ele representa, a responsabilidade, o legado, o dever com a tradição. Rafael deu um passo para trás, como se as palavras o tivessem atingido fisicamente. Então todos estes anos de pressão, todas as expectativas, o casamento arranjado com a Patrícia, tudo isso foi para cumprir uma promessa a um homem que nem conheci? Rafael, a voz de Augusto era suplicante. Tu não entendes. Amei-te como filho desde o primeiro momento. Cada decisão que tomei foi a pensar no teu bem, no teu futuro. No meu futuro ou no futuro do nome de Melo, retrucou Rafael, amargura evidente na sua voz. Por anos tentei ser o filho que queria, pai. Quando finalmente tive coragem de seguir o meu próprio caminho, de viver conforme os meus próprios termos, foi como se tivesse cometido uma traição imperdoável. Catarina observava a troca entre pai e filho adotivo com o coração apertado. Tantos segredos, tantas verdades ocultas por décadas, a emergirem agora numa torrente de emoções cruas. E agora? Perguntou Rafael finalmente. O que muda com estas revelações? Sou menos seu filho porque descobriu ter uma filha biológica? A Catarina agora herdará tudo o que sempre me foi destinado? Não é nada disso, interrompeu Catarina, dando um passo à frente. Nunca quis nada dos de Melo, nem sequer sabia desta ligação até ontem. Tudo o que construí por mim mesma, e é assim que pretendo continuar. A questão não é herança ou dinheiro, acrescentou Augusto tristemente. A questão são 30 anos de ausência na vida da minha filha. 30 anos que jamais poderei recuperar. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Ao longe, podia-se ouvir a música e as conversas animadas do festival a continuarem, alheias ao drama que se desenrolava naquele jardim isolado. Eu preciso de ir, disse Madalena subitamente a sua voz fraca. O esforço foi demais. Preciso de voltar ao hospital. Como que, para enfatizar as suas palavras, ela cambaleou ligeiramente. Rafael, instintivamente, adiantou-se para ampará-la. Um momento, disse Augusto, a sua voz a recuperar algo da autoridade de outrora. Antes que nos separemos novamente, precisamos de decidir como proceder. Esta revelação afeta-nos a todos profundamente. Concordo, disse Rafael depois de um momento de reflexão. Mas não aqui, não assim. Precisamos de tempo, de privacidade. O anúncio do noivado, lembrou Augusto. Todos estão à espera. Não haverá anúncio, declarou Rafael com firmeza surpreendente. Não posso, em sã consciência, comprometer-me com um casamento arranjado depois de tudo o que acabamos de descobrir. Preciso de tempo para processar estas revelações, para entender quem realmente sou e o que realmente quero. O olhar que lançou a Catarina continha uma promessa silenciosa, uma pergunta não formulada que fez o seu coração acelerar. Concordo, disse Augusto, após um momento de hesitação. Algumas tradições talvez precisem de ser reconsideradas à luz de novas verdades. Catarina sentiu o peso dos últimos dias a começar a diminuir lentamente. Havia ainda muitas perguntas, muitos ajustes a serem feitos, muitas conversas difíceis pela frente, mas a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava finalmente a vir à tona. Sugiro que nos encontremos amanhã, propôs Rafael, no recanto da Catarina, um terreno neutro longe dos olhares da sociedade e da pressão das expectativas. Aceitável, concordou Augusto antes de se voltar para Madalena. Permitiria que o meu médico pessoal a examinasse?
Tenho os melhores especialistas em oncologia à minha disposição. O gesto simples, mas profundamente significativo, trouxe lágrimas aos olhos de Madalena. Isso seria muito gentil, respondeu com voz embargada. Enquanto Rafael ajudava Madalena a caminhar em direção à entrada do hotel, Catarina ficou para trás com Augusto. Pai e filha, separados por décadas de segredos, finalmente unidos pela verdade. Eu lamentei a sua perda todos os dias, disse Augusto, quebrando o silêncio. O filho ou filha que pensei ter perdido antes mesmo de nascer. E eu cresci a acreditar que o meu pai me abandonara, respondeu Catarina, a sua voz baixa, que não me quis, que sequer se importou em conhecer-me. Podemos recuperar o tempo perdido? Perguntou Augusto, estendendo uma mão hesitante em direção a ela, sem ousar tocá-la. Catarina olhou para aquela mão, envelhecida, marcada por décadas de trabalho e experiências que nunca partilharam. Lentamente, alcançou-a com a sua própria. Não sei se podemos recuperar o que foi perdido, respondeu honestamente. Mas talvez possamos construir algo novo, algo verdadeiro desta vez. O sorriso de Augusto iluminou o seu rosto cansado, revelando ao Rafael que voltava para os buscar como Catarina devia ter parecido aos olhos do jovem Augusto décadas atrás. Pronta para enfrentar a situação lá dentro? Perguntou Catarina a Rafael, indicando com a cabeça o salão principal do hotel. Depois do que acabamos de descobrir, respondeu ele, com um sorriso que prometia muito mais do que dizia. Enfrentar a Patrícia Mendoza e a minha mãe parece quase fácil. Os três caminharam juntos em direção ao hotel, cada um carregando o peso de verdades recém-descobertas, mas também a leveza que só a honestidade pode trazer. O caminho à frente seria complexo, cheio de ajustes e descobertas, mas pela primeira vez em 3 décadas seguiriam juntos, como a família que sempre deveriam ter sido. Capítulo 7. Novos começos. 3 meses depois, o recanto da Catarina estava quase irreconhecível. O teto, completamente restaurado, agora exibia vigas originais do século XVIII, cuidadosamente preservadas e tratadas. As paredes ostentavam um tom suave de terracota que realçava a luz natural que entrava pelas janelas ampliadas. O soalho de madeira antiga brilhava com um novo acabamento que preservava as suas marcas de história, cada ranhura a contar uma parte da jornada daquele prédio centenário. Mas a maior transformação não era física. O pequeno café de Alfama, antes frequentado principalmente por moradores locais e turistas ocasionais, agora figurava entre os destinos gastronômicos mais badalados de Lisboa. Uma reportagem na mais importante revista de gastronomia do país havia destacado as criações únicas de Catarina, a sua abordagem autêntica aos ingredientes regionais e a atmosfera acolhedora que tornava cada visita uma experiência memorável. Era uma tarde de sábado particularmente movimentada, quando Catarina finalmente conseguiu uma pausa entre o fluxo constante de clientes. Sentou-se numa mesa nos fundos, onde uma pequena área havia sido transformada num jardim interno com plantas nativas e uma fonte que murmurava suavemente. Cansada. A voz familiar fez Catarina sorrir antes mesmo de erguer os olhos. Rafael estava parado diante dela, segurando 2 chávenas de café recém-preparado. Nos últimos meses, ele tornara-se uma presença constante no café, inicialmente como observador curioso, depois como amigo, confidente e, finalmente, algo mais ainda não completamente definido, mas profundamente significativo. Apenas a recuperar o fôlego, respondeu ela, aceitando a chávena oferecida. Nunca pensei que um dia precisaria de recusar. Reservas por falta de espaço. Devias considerar a expansão, sugeriu Rafael, sentando-se ao seu lado. Ouvi dizer que o imóvel ao lado está à venda. Catarina sorriu, reconhecendo a indireta. Nas últimas semanas, Rafael vinha subtilmente sugerindo ideias para ampliar o negócio, sempre respeitando a sua independência, mas deixando claro que acreditava no potencial do recanto para se tornar algo maior. Ainda estou a habituar-me a este espaço renovado, respondeu, olhando ao redor com orgulho. A remodelação, financiada inicialmente como um empréstimo dos de Melo,
havia sido meticulosamente planeada para preservar a essência do lugar enquanto melhorava a sua funcionalidade. Além disso, crescer demais pode significar perder o que torna este lugar especial. Rafael assentiu compreensivo. Apenas pensa no assunto, sem pressão. Era isso que Catarina mais apreciava na nova dinâmica entre eles. O respeito genuíno pelas suas decisões, a ausência de pressão ou expectativas impostas. Rafael havia mudado tanto quanto o café nos últimos meses, encontrando um equilíbrio entre as suas responsabilidades com a família de Melo e os seus próprios sonhos e aspirações. "Como foi a visita ao hospital hoje?" perguntou ele após um momento de silêncio confortável. Catarina suspirou, colocando a chávena sobre a mesa. "Melhor do que o esperado. O novo tratamento parece estar a funcionar. Os médicos estão cautelosamente otimistas." A condição de Madalena havia estabilizado sob os cuidados da equipa médica particular contratada por Augusto. O cancro, embora ainda presente, havia parado de avançar tão rapidamente, dando-lhe meses, talvez anos, que não teria tido sem o tratamento especializado. "Isso é maravilhoso", disse Rafael, apertando gentilmente a mão de Catarina. "O teu pai ficará aliviado ao saber. Ele tem estado muito preocupado, mesmo que tente não demonstrar." "Pai." A palavra ainda soava estranha nos lábios de Catarina. Após 30 anos a acreditar ser órfã, de pai adaptar-se à presença de Augusto na sua vida era um processo contínuo de descoberta e ajustes. "Falando nele", continuou Rafael, "pediu que te entregasse isto." Ele estendeu um envelope elegante com o timbre dos de Melo. Catarina abriu-o cuidadosamente, encontrando um convite formal para a inauguração da nova ala do Hospital de Santa Maria, agora batizada de Centro de Tratamento Oncológico Madalena Soares. "Ele realmente fez isso", murmurou Catarina emocionada. "A mamã vai ficar, não sei nem como descrever." "Augusto de Melo sempre cumpre as suas promessas", respondeu Rafael com um sorriso. "Especialmente as que faz ao coração. Desde a revelação dramática no festival gastronômico, Augusto havia se dedicado a 2 missões paralelas: reconectar-se com a filha que não conhecera por 3 décadas e assegurar o melhor tratamento possível para Madalena. O centro oncológico era o culminar desses esforços, um legado que ajudaria não apenas Madalena, mas milhares de outros pacientes sem recursos para tratamentos avançados. "A Leonor confirmou presença?" perguntou Catarina, referindo-se à matriarca dos de Melo, que havia recebido a notícia da existência de uma filha ilegítima, com uma mistura de choque, indignação e, eventualmente, uma aceitação relutante. Rafael hesitou, girando a chávena entre as mãos. "Ela disse que estará lá, pelo Augusto principalmente, mas também, bem, ela mencionou que é hora de conhecer apropriadamente a filha do seu marido." Catarina não pôde conter um sorriso irônico. "Conhecer apropriadamente? Depois de 3 meses a analisar-me como se eu fosse algum tipo de espécime raro?" "Tu sabes como ela é", respondeu Rafael, encolhendo os ombros. "Orgulhosa, tradicional, habituada a ter controlo sobre tudo. Descobrir não apenas que o seu marido teve uma filha com outra mulher, mas que essa filha cresceu sem os privilégios do nome de Melo, completamente alheia à fortuna da família. Foi um choque para os seus valores mais fundamentais. E quanto a Patrícia?" A pergunta escapou antes que Catarina pudesse contê-la. Embora evitasse tocar no assunto, a curiosidade sobre o destino da noiva abandonada de Rafael frequentemente a incomodava. "Retornou à Espanha há 2 semanas", respondeu Rafael, sem demonstrar qualquer emoção particular. "O acordo entre as famílias foi renegociado. Os Mendoza manterão a sua parceria comercial com os de Melo, mas sem o componente matrimonial." "Ela deve odiar-me", comentou Catarina, recordando o olhar gélido que Patrícia lhe lançara no dia das revelações. "Na verdade", Rafael sorriu, "acho que ela estava secretamente aliviada. Assim como eu, a Patrícia cresceu sob o peso de expectativas impostas por outros. O nosso casamento teria sido conveniente para os negócios, mas um desastre pessoal para ambos." O som de vozes animadas na entrada do café interrompeu a conversa. Catarina levantou-se para verificar
encontrando o Sr. Arthur, o cliente mais antigo e fiel, acompanhado por ninguém menos que Augusto de Melo. Os dois idosos conversavam animadamente, como velhos amigos que se reencontravam após longa separação. "Catarina, minha filha", exclamou Augusto ao vê-la, os seus olhos a iluminarem-se da mesma forma que acontecia sempre que a chamava assim. "Esperava encontrar-te aqui. Trouxe um velho amigo para conhecer o teu café." Ao lado dele estava um homem alto, de pele bronzeada e cabelos grisalhos, vestindo roupas simples mas elegantes. "Este é o João da Costa, um dos maiores especialistas em café do mundo lusófono", apresentou Augusto orgulhosamente. "Coordenador do projeto de preservação de variedades de café em São Tomé e Príncipe." Catarina reconheceu imediatamente o nome. João da Costa era uma lenda no mundo do café, responsável pela redescoberta e preservação de variedades ancestrais que quase haviam desaparecido durante a expansão agrícola. "O seu café tem uma reputação extraordinária. Menina Soares", disse João estendendo a mão para a cumprimentar. "O Augusto fala maravilhas das suas criações com amêndoa e figo." "Por favor, chame-me de Catarina", respondeu ela, genuinamente honrada. "E qualquer elogio vindo do senhor é uma honra imensa." "Na verdade", interveio Augusto, "o João está aqui por um motivo específico. Por que não nos sentamos para conversar?" Enquanto Rafael providenciava mais café e petiscos, os quatro acomodaram-se na mesa do jardim interno. João retirou da sua pasta uma pasta com documentos e fotos. "Como talvez saiba, Catarina, nos últimos 5 anos tenho coordenado um projeto de preservação e valorização de variedades nativas de café em comunidades de São Tomé", começou ele. "Recentemente conseguimos estabelecer uma rede de pequenos produtores que cultivam estas variedades usando métodos tradicionais, respeitando a natureza e gerando rendimento sustentável para as comunidades." "Um trabalho admirável", comentou Catarina, genuinamente interessada. "Li sobre isso numa revista especializada no ano passado." "O próximo passo do projeto", continuou João, "é estabelecer parcerias com cafés especializados que possam apresentar estes grãos ao público, contando as suas histórias, criando experiências que valorizem não apenas o produto, mas todo o conhecimento ancestral por trás dele." Catarina sentiu o coração acelerar, começando a entender onde aquela conversa estava a levar. "Estamos a selecionar 10 cafés em toda a Europa para serem embaixadores deste projeto", explicou João. "Estabelecimentos que não apenas servem café de qualidade, mas que têm uma abordagem ética, autêntica e comprometida com a preservação cultural." Ele abriu uma pasta, revelando fotos de diferentes variedades de café, mapas de comunidades locais e um documento com o título "Raízes do Mundo Lusófono, Programa de Valorização dos Cafés Ancestrais." "O Recanto da Catarina seria perfeito como nosso representante em Portugal", concluiu sorrindo. "Se estiver interessada, é claro." Catarina olhou para Rafael, que assistia à cena com um sorriso contido, claramente já ciente da proposta. Depois para Augusto, cujos olhos brilhavam com orgulho paterno, uma expressão que ainda a comovia profundamente cada vez que a direcionava a ela. "Isso seria", começou, lutando para encontrar as palavras certas. "Uma honra imensa, mas preciso de ser honesta. Sou apenas um pequeno café em Alfama. Há estabelecimentos muito maiores, com mais estrutura." "Exatamente por isso, você é perfeita", interrompeu João gentilmente. "Não buscamos os maiores, mas os melhores. Aqueles que mantêm a essência, que contam histórias através do café, que valorizam as raízes." "Raízes", repetiu Catarina, a palavra a ressoar de forma especial. Nos últimos meses havia descoberto as suas próprias raízes, reconectando-se com partes da sua história que acreditava perdidas para sempre. "Aceito", respondeu finalmente, estendendo a mão para selar o acordo. O Recanto da Catarina terá orgulho em representar este projeto. Enquanto discutiam os detalhes práticos da parceria, Catarina notou o movimento crescente na entrada do café. Era a hora de ponta da tarde, quando turistas e locais misturavam-se em busca de um refúgio aconchegante do calor lisboeta.
Preciso de ajudar na frente, desculpou-se, levantando-se. Podemos continuar esta conversa após o horário de... Fecho? Claro, concordou João. Ficarei na cidade por alguns dias, sem pressa. Augusto também se levantou. Preciso de visitar a Madalena no hospital. Rafael, vens ou ficas? Ficarei para ajudar, respondeu Rafael, já familiar com a rotina do café. Nos últimos meses, tornara-se comum vê-lo a servir mesas ou a preparar café nos momentos de maior movimento, para espanto da elite lisboeta que ocasionalmente frequentava o local. Antes de partir, Augusto aproximou-se de Catarina, tomando as suas mãos entre as suas. Estou orgulhoso de ti, filha, disse, a sua voz carregada de emoção. Do que construíste, de quem és. Orgulhoso, não como um de Melo, mas como pai, simplesmente como pai. A simplicidade e sinceridade das palavras tocaram Catarina profundamente. Por trás do império empresarial, das tradições e expectativas, Augusto de Melo era, no final de contas, apenas um homem que encontrara a filha que pensara ter perdido. E naquele momento apenas isso importava. Enquanto as horas passavam e o café pulsava com a energia dos clientes, Catarina movimentava-se entre as mesas com uma leveza que não sentia há anos. Ao seu lado, Rafael trabalhava com a mesma dedicação, ocasionalmente trocando olhares e sorrisos que diziam mais que palavras. Quando o último cliente finalmente partiu e as portas se fecharam, Catarina subiu ao pequeno terraço do café, o seu refúgio particular nos momentos de reflexão. A vista de Alfama à noite era de tirar o fôlego, as luzes douradas a pontilhar as colinas, o Tejo ao fundo a refletir o céu estrelado. A mistura de sons distantes da cidade que nunca dormia completamente. Sentiu mais do que ouviu a presença de Rafael atrás de si. Nos últimos meses, haviam desenvolvido essa ligação silenciosa, essa capacidade de comunicar-se sem palavras que tanto a assustava quanto a fascinava. Queres ficar sozinha? Perguntou ele, respeitando o seu espaço como sempre fazia. Catarina virou-se, estendendo a mão num convite silencioso. Não, não hoje. Rafael aproximou-se, entrelaçando os seus dedos aos dela. Lado a lado, contemplaram a cidade que os unira de forma tão inesperada. Pensei muito sobre o que aconteceu nos últimos meses, disse Catarina finalmente, sobre como as nossas vidas mudaram completamente em tão pouco tempo. Para melhor, espero, respondeu Rafael, o seu polegar a traçar círculos suaves na palma da mão dela. Para melhor, confirmou ela sorrindo, mas também mais complicadas, mais reais. Quando descobri que não era teu irmão biológico, Rafael falou após um momento de silêncio. Senti um alívio tão profundo que me assustou. Percebi naquele instante o quanto já significavas para mim. Catarina sentiu o coração acelerar. Haviam navegado cuidadosamente ao redor desse assunto por semanas, testando limites, construindo confiança, mas nunca realmente nomeando o que crescia entre eles. E quando pensei que eras meu irmão, confessou ela, a voz quase um sussurro, senti como se o universo estivesse a pregar uma partida cruel, como se finalmente tivesse encontrado alguém que me compreendia completamente, apenas para descobrir que era impossível. Nada é impossível, murmurou Rafael, virando-se para encará-la. À luz da lua, os seus olhos pareciam conter todo o mistério do rio que se estendia no horizonte. Apenas improváveis como nós. Nós, repetiu Catarina, a palavra a carregar um peso, uma promessa. Sim, nós, confirmou Rafael, aproximando-se lentamente. Uma chefe independente que construiu o seu próprio império a partir do nada. E um herdeiro relutante que fugiu do próprio nome apenas para redescobrir o seu valor. Improváveis, mas perfeitos juntos. Quando os seus lábios finalmente se encontraram, foi como se todas as peças de um quebra-cabeças complexo se encaixassem perfeitamente. Não havia urgência, apenas a certeza tranquila de que este momento sempre estivera destinado a acontecer, desde o primeiro instante em que os seus caminhos se cruzaram naquela noite de tempestade. E agora? Perguntou Catarina, quando finalmente se separaram, os seus braços ainda entrelaçados.
Rafael sorriu, aquele sorriso que iluminava todo o seu rosto e aquecia algo profundo dentro dela. Agora vivemos, um dia de cada vez. Construímos algo nosso, algo que não seja definido pelo nome de Melo ou por expectativas alheias, apenas por nós pelo que escolhemos ser juntos. A simplicidade e perfeição daquelas palavras fizeram Catarina sorrir. Por 30 anos, construíra muralhas ao redor do seu coração, acreditando que o amor era um luxo que não podia permitir-se. Agora aquelas muralhas desmoronavam como areia ao vento, não numa queda abrupta, mas numa rendição gradual e libertadora. No terraço do recanto da Catarina, sob o céu estrelado de Lisboa, duas pessoas que haviam passado a vida a procurar o seu lugar no mundo, finalmente o encontraram, não num nome de família, não numa herança ou tradição, mas nos braços um do outro. E enquanto as luzes da cidade brilhavam como testemunhas silenciosas, Catarina Soares de Melo compreendeu que o amor não era, afinal, um luxo ou uma fraqueza. Era uma escolha diária, uma construção paciente, um ato de coragem que, como o seu café, exigia dedicação, autenticidade e a disposição para abraçar o amargor ocasional que tornava os momentos doces ainda mais preciosos. Era simplesmente a mais pura forma de liberdade. Fim da história. Caros ouvintes, esperamos que a jornada de Catarina e Rafael tenha tocado os vossos corações. Para continuar a experimentar histórias igualmente cativantes, preparamos uma playlist especial que podem encontrar clicando no link à sua esquerda. Se esta narrativa de descoberta, perdão e amor verdadeiro mexeu com as vossas emoções, não se esqueçam de subscrever o nosso canal e deixar o vosso gosto neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, com personagens reais e emoções que todos nós podemos reconhecer. Partilhem nos comentários qual foi o momento que mais tocou o vosso coração nesta história de laços invisíveis que o tempo não pôde apagar. Estamos ansiosos por ler as vossas impressões